Palavra Rema, um tempo de esperança para a sua vida. Pastor Rafael dos Anjos. Desde janeiro a gente vem falando exatamente de João, o Evangelho da Revelação, e começamos a história quando Jesus, ele está reunido com seus discípulos na última ceia no cenáculo, lá em Jerusalém. Ele vai servir a ceia para os seus discípulos, vai dizer a eles: comam o corpo, bebam o sangue, este é o cálice da nova e eterna aliança que está sendo firmada entre eu e vocês, através do meu sangue. Nós sabemos a história e nós falamos isso nessas ceias, dentro dessa saga de mensagens, que quando Jesus vai servir a ceia, um dos discípulos se levanta enfurecido, se não dizer endemoniado, Judas, e ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata, é sabido por todos nós isto. Posteriormente ele vai entregar Jesus. Jesus lava os pés dos discípulos, e um dos seus discípulos faz uma objeção e diz: não, você não vai lavar meus pés, eu não sou digno que você lave os meus pés. E Jesus falou: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. E depois de lavar os pés dos seus discípulos, participar da ceia, eles se levantam. Jesus, na verdade, se levanta e canta um hino de louvor. Quem é que canta hino de louvor sabendo que vai para o Getsemane? Só aquele que tem certeza que vai ser livrado por Deus. Somente aquele que sabe que mesmo no Getsemane Deus vai continuar com ele. E foi isso que Jesus fez. Jesus atravessa o vale do Cedron e chega do outro lado, ao lugar onde nós chamamos de Getsemane, o lugar de prensa. Na verdade, Getsemane há em vários lugares em Jerusalém e distribuído em Israel em vários lugares. Getsemane é qualquer lugar que tenha uma prensa de azeite. Mas esse lugar é mais conhecido pelo fato de nós cristãos sabermos o que de fato aconteceu com o nosso Senhor ali naquele lugar. Jesus vai ser prensado, sim. Jesus vai ser prensado como uma azeitona é prensada em um Getsemane. Jesus, a Bíblia diz que vai orar, e juntamente com a sua oração ele vai sofrer uma pressão psicológica tamanha que ele vai sofrer de hematidrose. Há médicos aqui no nosso meio e sabem muito bem o que é isso. Hematidrose, quando o corpo começa a suar sangue, debaixo de uma pressão psicológica, de um estresse tão elevado, o corpo não suporta e começa a estourar. É isso que acontece com Jesus. E nós aprendemos que realmente é no Getsemane que a gente vê quem é crente e quem não é crente. É no lugar de prensa que a gente mostra se a gente é crente ou não é crente em Deus. Porque Jesus, quando ele foi prensado, ele poderia ter desistido, mas ele não desistiu para dizer o quê? A oliveira, ou melhor, o fruto da oliveira, a azeitona, ela não vai falhar, vai sair azeite da minha vida. Jesus, ele vai orar, e todos nós sabemos que ele está com seus 11 discípulos. 8 deles ele deixa, na verdade estão ali os 11, e ele dá alguns passos à frente e diz para Pedro, Tiago e João vir com ele. Os outros 8 ficam ali, e ele diz: orem por favor. Para esses 3 ele diz: orem que a minha alma está angustiada. E mais à frente ele vai orar sozinho e diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, sim a tua. A Bíblia diz que quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo, e quem fez eles dormir? Deus. Por quê? Porque se eles estivessem acordados, orando, ligando na terra, seria ligado no céu, e Deus teria que cumprir com a sua palavra, que diz que tudo que liga na terra é ligado aos céus. Então, se eles orassem e dissessem em concordância: Deus, afasta o cálice do nosso Senhor Jesus, afasta o cálice do nosso mestre, Deus teria que afastar o cálice. Então o que Deus fez? Que eles dormissem. E todas as tentativas de Jesus foram frustradas a pedir a eles que orem. Agora a gente aprendeu uma coisa muito interessante naquela ceia, de que existem grupos de pessoas. Existem pessoas que a gente vai dizer: por favor, orem. Existem outras que a gente abre o coração e diz: orem que a minha alma está angustiada. E existe um lugar onde nós não falamos para ninguém, somente para aquele que ouve a nossa oração, o Senhor. E aprendemos também que quando nós não podemos contar com a ajuda daqueles que nós abrimos o nosso coração, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para consolar Jesus.
Eu estou aqui para dizer para alguém: não se preocupe se as pessoas te abandonaram. Deus enviará anjos para te consolar em nome de Jesus. Quando Judas aparece com os soldados, ali já no Monte das Oliveiras, onde Jesus estava orando com seus discípulos, Judas vai dar um beijo na face de Jesus, e Jesus diz a ele: você vai me trair, você vai me entregar com um beijo, é assim que você vai entregar o Filho do Homem? Em seguida os soldados se preparam para tomar Jesus, e Jesus dá um passo à frente ao invés de dar um passo atrás e fugir. E a Bíblia nos diz que quando Jesus dá um passo à frente, todos os soldados caíram por terra. Todos caíram, ninguém ficou de pé, todos caíram. Pedro nervosinho, o Pedro sanguíneo, quando ele se levanta, um vai grudar em Jesus, o Malco. E quando ele toca em Jesus, o Pedro saca da sua espada e corta a orelha do Malco. Jesus toma a orelha, coloca de volta e diz: Pedro, se tu agir pela espada, a espada agirá contra você. Ou seja, tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você vai colher. E Jesus ainda olha para Pedro e diz: Pedro, você não viu? Eu dei um passo à frente, todos caíram. Se eu orar ao meu Pai, Ele manda uma legião de anjos agora e me livra daqui. Mas precisa se cumprir as Escrituras. E Jesus então vai ser levado e vai começar o grande sofrimento, aliás, vai continuar o grande sofrimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele vai ser levado para um julgamento. Quando chega no lugar do julgamento, o juiz diz: não é da nossa comarca, ele é galileu, tem que levar lá para Galileia. Levam ele a 100 quilômetros de distância. Chegam em Herodes e diz: você tem que julgar ele porque ele é galileu. E Herodes diz: não, esse é Jesus, esse é aquele que faz milagre, coloca um manto nele, faça alguma coisa. E Jesus não fez nada, porque Jesus não precisa provar nada para ninguém. Ele é, e ponto final. Então Herodes diz: leva de volta. E levaram de volta e colocaram ele novamente diante de Pilatos, na qual lavou as suas mãos. Nós sabemos muito bem a história. Eu não posso perder muito tempo ou investir muito tempo para explicar o que é isso. Quando Pilatos lavou as suas mãos, o que sabemos é que Jesus vai ser em seguida chicoteado com chicotes romanos, cujos quais eram formados por tiras de couro, e na ponta tinha ossos, dentes de animais. E cada chicotada que Jesus levava, as tiras eram formadas, cada tira com 3 ou 4 e até 5 tiras na ponta. Cada chicotada que Jesus levou arrancou carne dele. Sim, se você se assustou com a Paixão de Cristo de Mel Gibson, então você realmente ainda não conhece o que a Bíblia diz. É exatamente isso que aconteceu. Arrancava a carne de Cristo, cada chicotada. Depois colocam um manto nele, dizem: você não é o rei dos judeus, está aí o seu manto. E como se não bastassem, pegam o arbusto da cássia, os espinhos da cássia, e colocam na cabeça de Jesus, fazem uma coroa e colocam na cabeça de Jesus, o lugar onde mais tem circulação de sangue, na cabeça. E quando colocam, o sangue começa a correr do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Sim, eu estou criando um plano de fundo para você entender toda a história. Jesus agora é sangue do alto da cabeça até a planta dos pés, e como se isso já não bastasse, colocam nas suas costas um tronco de madeira na posição horizontal, e o Cristo agora vai carregar essa cruz que pesa, não é a cruz ainda, é um tronco de madeira. E esse tronco vai se formar em uma cruz lá em cima, aonde que ele vai chegar posteriormente, no Monte Caveira, no Gólgota. Jesus já está... Lembrando que Jesus desde a quinta-feira à noite já está sofrendo. Aqui já é sexta-feira e Jesus está sofrendo, está fraco, está sem se alimentar. E agora ele vai carregar um tronco de 80 quilos nas suas costas. A história diz, e nós cremos na história bíblica, os relatos bíblicos dizem, os evangelistas, os apóstolos de Cristo, eles dizem que Jesus... no meio do caminho, ele, na via dolorosa, ele perdeu as suas forças, ele não aguentou mais e caiu. Então passava ali um homem, um sirineu lá de Cirene, no norte da África, 1.600 quilômetros de Jerusalém. E quando ele está passando ali, é quase 9 horas, o horário do culto. E ele está indo rápido para o culto, por quê? Porque o culto judeu, o culto acontece somente uma vez por ano, esse culto que é o culto da Páscoa. E ele está indo para lá, por quê?
Porque uma vez por ano todo judeu tinha a oportunidade de ir ao culto e ver o sacerdote sacrificar um cordeiro. E o sangue que era derramado desse cordeiro, o sacerdote pegava esse animal pelas patas traseiras e girava num altar de 7 metros de altura. E o sangue que pingava nas pessoas, quem tivesse um pingo de sangue no seu linho fino, teria os seus pecados perdoados. A família ficava em casa ansiosamente esperando a volta do seu marido. Por quê? Porque se ele viesse com um pingo de sangue na sua roupa branca, significava que os pecados deles estavam perdoados. E este homem caminhou durante dias, meses para chegar em Jerusalém. E quando falta muito pouco para ele chegar no culto, no meio do caminho um soldado aborda ele e diz: ajude este homem. Ele pensou: acabou meu culto. Eu me preparei tantos meses, estou esperando 1 ano para vir aqui em Jerusalém, para cultuar a Deus. E agora você está dizendo que eu vou ter que ajudar este homem? Sim, ele pensou: acabou meu culto. E agora o que eu vou dizer lá em casa? E para piorar, o que ele achava que era pior, ele vai ajudar Jesus a se erguer. E quando ele ajuda Jesus, ele se ensanguenta todo. Por quê? Porque o sangue de Jesus era do alto da cabeça à planta dos pés. E quando Simão Cirineu se suja todo de sangue, ele pensou: agora sim acabou meu culto. Se eu já não podia antes, agora piorou, porque eu estou todo sujo do sangue deste homem. Mal sabia o Cirineu que 3 dias depois ele estava com o manto ensanguentado pelo Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Aquele que morreu, mas ressuscitou. Simão Cirineu todos os anos tinha que voltar para Jerusalém. A partir daquele dia nunca mais ele precisou voltar. Por quê? Porque o sangue precioso de Jesus, ele perdoa, ele apaga todos os nossos pecados. Jesus vai ser colocado na cruz. Ao seu lado nós temos um malfeitor, do outro nós temos outro. Há um diálogo de Jesus com um dos malfeitores. Aquele que disse: tu és o filho de Deus, então desce daí e te salva. Jesus não deu bola, porque Jesus não precisava provar para ninguém quem ele era. Ele é Deus e ponto final. E nós aprendemos naquela ceia que você não deve querer se justificar ou provar quem você é para ninguém. Você é e ponto final. Mas Jesus deu atenção ao outro ladrão, que disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: tu não vai entrar amanhã, tu não vai entrar ontem, você vai entrar hoje. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Deixa eu correr aqui. Um soldado toma uma marreta, que na época era chamada de marrete. E ele vai pegar esse instrumento, essa ferramenta, e vai quebrar as pernas das pessoas que estão na cruz. Por quê? Porque está virando o dia e vai chegar o Shabat. E no Shabat não poderia ter ninguém na cruz, porque senão seria maldição para todo Israel. Então eles precisam, e esses homens estão ali agonizando e não estão morrendo. Por quê? Porque quando eles estão presos na cruz, eles conseguem se erguer e respirar. Enquanto eles respiram, eles conseguem viver. A maioria das pessoas na cruz morriam por asfixia. Então, a Bíblia diz que eles vão quebrar as pernas desses soldados, dessas pessoas. Por quê? Porque eles não tinham mais força para erguer. Então, naquela posição, o pulmão comprimia e eles morriam sufocados a qualquer momento. Agora, é bom lembrar que se Jesus morresse asfixiado, o sacrifício dele não valeria. Eu tive que pregar sem microfone no primeiro. Se Jesus morresse asfixiado, não valeria o sacrifício, porque Deus não aceita sacrifício de carne asfixiada. Teria que haver derramamento de sangue. E a Bíblia diz que um soldado sai com aquele marrete e ele quebra as pernas do primeiro. E o primeiro descamba. E poucos minutos depois ele está morto. Ele vai, pula Jesus e quebra as pernas do outro. E esse outro também se descamba sobre seu corpo e ele vai morrer em seguida. Mas Jesus não.
Jesus, a Bíblia diz que o soldado, por maldade ou não, eu acredito que era simplesmente para se cumprir as Escrituras, ele pega uma lança diferente dos outros dois e transpassa em Jesus a lança. E quando ele transpassa a lança, corre água e sangue misturado. O coração de Jesus havia explodido. E em seguida a Bíblia diz que, em seguida ele fazer isso, Jesus, ainda um pouquinho antes, melhor dizendo, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e está consumado. Jesus entrega o último, o ruá, para Deus, então Jesus morre. Mas não se quebra as pernas de Jesus. Por quê? Para se cumprir as Escrituras. Zacarias, o profeta, diz que uma lança seria trespassada sobre ele, milhares de anos antes. O salmista, mais de 1000 anos antes, disse que não seria quebrado um osso de Jesus. E mais uma vez se cumpre as Escrituras. Ou seja, mesmo nos momentos de maior dor, promessas ainda continuam acontecendo. Eu não sei o que você está passando, mas eu estou aqui para dizer para você que as promessas de Deus na tua vida vão se cumprir. E mesmo que sejam dias difíceis que você está atravessando, fica firme, porque tudo que Deus te prometeu vai acontecer em nome de Jesus. Eles tiram Jesus da cruz, e aquelas mulheres pedem para que José de Arimateia libere um sepulcro, para que Jesus emprestasse um sepulcro, se é que nós podemos dizer assim, para depositar o corpo de Jesus. Então nós vamos para a mensagem hoje. João capítulo 20, quando no versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, de manhã cedo, domingo de manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro, ainda de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E ela então correu e foi até Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, que é esse que está escrevendo o texto, João, mas ele não quis dizer que ela correu até mim, porque essa palavra não existe para o judeu. Então ele continua dizendo: e disse-lhe: levaram o corpo do nosso Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo, João está dizendo, o outro era ele, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas estava dobrado à parte, enrolado à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Agora preste atenção, versículo 9. Porque ainda não sabiam as Escrituras, não compreendiam as Escrituras, que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Nossa. Maria, de madrugada, vai ao sepulcro, Maria Madalena. E quando ela chega no sepulcro, o que a Bíblia diz? Que a pedra havia sido removida. O que ela faz? Imediatamente, ela não vai olhar dentro do sepulcro, ela sai correndo quando ela vê a porta aberta, quando ela vê a pedra rolada do lugar que deveria estar. E ela corre para a casa de Simão Pedro, onde João também está. E ela diz: roubaram o corpo do nosso Senhor. Eu cheguei lá, estava aberto. Eles levaram o corpo do nosso Senhor. Pedro, o Pedrão, já sai correndo, e o João sai junto. Mas a Bíblia diz que o João correu mais rápido. O João correu mais rápido, mas não entrou no sepulcro. Já o Pedro faltou freio. Ele veio acelerado e entrou dentro do sepulcro. O Pedrão, o cara do temperamento forte, entra dentro do sepulcro, começa a olhar: cadê o corpo do meu Jesus? Eles encontram, a Bíblia diz, os tecidos, os panos do Cristo, que foi envolto nele, os lençóis no chão. E ali do lado está o lencinho dobradinho, bonitinho, que cobria a face de Cristo. O João também entra em seguida, e a visão que os dois têm é a mesma. É muito interessante isso, preste atenção. Eu quero abrir um parênteses aqui.
Porque quando eles entram, a visão que eles têm, eles entenderam em parte ela. Eles perceberam que o lenço estava à parte, dobrado. E isso para um judeu é muito importante. Porque quando você for a Israel e você entrar num restaurante, e se você precisar se levantar e ir ao banheiro, ou sair daquele local por um momento, mas vai voltar em seguida, a cultura é você, o guardanapo que você está usando de tecido, é deixar ele dobradinho em cima da mesa. Porque se ele estiver reviradinho em cima da mesa, quando você voltar a mesa está limpa, o garçom vai levar tudo, porque ele entendeu que você não volta mais. Agora, se o lencinho estiver dobradinho e arrumadinho para um judeu, está dizendo o seguinte: deixa tudo aí porque ele vai voltar. Olha o cuidado de Jesus. Os lençóis estão todos, não tem problema. O que vale mesmo é o lenço que cobre a minha face. Esse eu vou deixar bem arrumadinho para eles entenderem que eu vou. Agora a Bíblia diz que Pedro e João entram, olham tudo e eles voltam para casa. Por quê? Porque não conheciam as Escrituras. E esse é um problema para muito crente, eu vou falar. Não conhece a Escritura e não vive profundidade com Deus. E alguns que conhecem as Escrituras, mas que não vivem as Escrituras. Qual será o destino dessas pessoas? O mesmo de Pedro e João. A Bíblia diz que eles voltaram para dentro de casa, se trancaram com medo lá dentro, porque achavam que iriam morrer também. Isso acontece com as pessoas que conhecem as Escrituras, mas que vivem a vida distante das Escrituras. Então o que eles fazem? Eles começam a se afastar das coisas de Deus, da igreja, dos irmãos cristãos, e começam a criar muita conexão com o mundo. E daqui a pouco estão dentro de casa reclamando que o pastor não visita, que o irmão... Estou me soltando. Eu sou pastor há 20 anos quase. E é 20 anos que eu ouço isso. É 20 anos que eu ouço e vejo pessoas que conhecem a palavra e começam a não viver a palavra, o fim delas é sempre igual. Dentro de um quarto trancado, isolado de todo mundo. É igual, irmãos. E o que acontece com aqueles que estão nessa situação? Tem uma dificuldade para voltar para Jesus. Elas dizem: eu não consigo, tem vergonha, sérios fatores acontecem. É por isso que a Bíblia diz que o meu povo tem sido destruído, porque falta o conhecimento. Esse é o conhecimento. Eu e você só não vivemos mais profundidade com Deus porque não conhecemos as Escrituras. Porque se conhecêssemos, nós certamente viveríamos muito melhor do que estamos vivendo. Pedro e João, eles voltam para dentro de casa, mas a Maria não. Ah, Maria, sempre tem uma remanescente. Lembrem, ela foi ao sepulcro, viu a pedra removida, não olhou nada, só foi para casa e disse: gente, tiraram a pedra, levaram o corpo do nosso Senhor. Os dois saíram correndo, a Maria foi atrás. E a Maria, quando chega no sepulcro, ela fica do lado de fora chorando, e os discípulos, os outros dois, olhando tudo lá dentro, e de repente ela olha e vê os dois cabisbaixos saindo de dentro, por não conhecer as Escrituras, e estão voltando para casa. Mas a Maria não voltou para casa. A Maria permaneceu ali, mulher persistente. E agora a Maria vai fazer uma coisa que ela não fez na primeira vez. A primeira vez ela só viu a pedra removida. Agora ela vai fazer uma coisa que ela não fez antes. O que ela fez, pastor? Ela olha dentro do sepulcro. E olha só o que aconteceu. Versículo 11 do capítulo 20. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E ela viu 2 anjos vestidos de branco. O que ela viu? O Pedro e João viram. Por quê? Porque conheciam as Escrituras e fugiram. Ela conhecia as Escrituras e ela ficou.
ela pensou: tem algo a mais. É impossível que não tenha algo a mais aqui. E quando ela coloca a cabeça lá dentro, ela vê 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera o corpo de Jesus. Um está à cabeceira e o outro está aos pés. E eles disseram a ela: mulher, por que tu choras? Esses 2 anjos, Lucas vai dar uma narrativa diferente. Você vai ver em Lucas capítulo 5, 24, no versículo 5, que ele diz o seguinte, os 2 anjos: por que tu procuras entre os mortos aquele que vive? Agora preste atenção, Maria está chorando do lado de fora. Por quê? Simples. Qualquer um de nós choraria pela morte do nosso Senhor naquele tempo. Qualquer um de nós chora por uma pessoa que nós amamos e parte. E agora, como se já não bastasse ele ter partido e todas as esperanças dela estavam depositadas nele, e agora aparentemente não existe mais nada, acabou tudo, encerrou o ciclo, ainda para piorar, o corpo dele foi removido daquele lugar, e por isso então ela está chorando, porque na cabeça dela sepulcro é o fim. Só que para Jesus é diferente. Sepulcro é o recomeço, é o novo tempo, é a ressurreição. E quando Maria está chorando do lado de fora, é porque ela ainda não entendeu o que estava acontecendo. E o texto é claro quando diz que ela colocou os olhos dentro, a cabeça dentro do sepulcro, e ela viu 2 anjos. Meu irmão, tem gente orando para ver um, ela viu 2. Olha o privilégio. Só porque ela não fugiu da palavra, só porque ela não foi aquela crente que só vem de vez em quando, male, só no dia de apresentar filho e nunca mais aparece na igreja. Não. Maria, ela permaneceu e ela teve essa visão. Agora, sabe o que é interessante? Que ver 2 anjos em cima de uma caixa de pedra como ela viu, tem todo um significado para um judeu, principalmente para uma judia, no caso de Maria Madalena. Porque os sepulcros da época, hoje quando você for a Israel, se você já foi, você sabe muito bem disso, que o jardim do túmulo, onde está supostamente o sepulcro de Jesus, da última vez que fui a Israel, eu fui 6, 7 vezes no jardim do túmulo. Eu fui particular, não fui com caravana, aluguei um carro lá, eu e alguns amigos. Então nós tínhamos liberdade para ir onde nós queríamos e não somente aonde a caravana ia. E muitas vezes nós chegávamos 3, 4 horas cansados, porque saímos muito cedo de manhã, e chegávamos no hotel e a gente dizia: vamos nos Copos, ou vamos no jardim do túmulo. E todas as vezes o jardim do túmulo ganhou, e a gente entrava naquele lugar e ficava sentado lá naquele banco de frente para o sepulcro, sabendo que ele não está mais lá dentro. E o sepulcro da época era sim uma caverna, era uma gruta, ela era construída em meio a pedras, era escavado e lá dentro ficava o sepulcro. E eles colocavam a Rolling Stones, que não é uma banda, é a pedra que rola. Para quê? Para fechar aquela porta. Selava-se com argamassa da época e lá dentro ficavam os corpos. Haviam muitos sepulcros coletivos e nesses sepulcros cabiam-se 7, 8, até 10 pessoas da própria família. E a maioria das famílias tinham no seu jardim um túmulo preparado para o momento em que fossem recolhidos. E agora Jesus está em um túmulo, mas esse túmulo não é coletivo, esse túmulo é um túmulo pequeno. É um túmulo que sim, Jesus estava naquele túmulo sozinho, e a Bíblia diz que era um túmulo novo. É interessante porque quando você entra dentro daquele túmulo, você mais ou menos imagina o que Maria viu. Os 2 anjos, um sentado na frente, outro atrás. Um sentado na ponta, lá nos pés, e o outro sentado na outra ponta, na cabeceira. E quando Maria entrou dentro da porta, os 2 olharam para ela e perguntaram: quem você está procurando? Por que você está procurando entre os mortos aquele que já vive? Para nós, irmãos, 2 anjos em cima de uma caixa não faz muito sentido.
mas para ela fazia. Porque quando Deus, lá no Antigo Testamento, Ele dá uma ordem a Moisés para que ele construa um lugar de adoração a Deus, chamado de tabernáculo. É o primeiro templo, nós podemos dizer assim. Havia uma lona estendida de couro de animais, e todos os preparativos do tabernáculo são espirituais, são de princípios, são maravilhosos. E esse tabernáculo ele era separado em 3 partes. A primeira parte era o átrio, onde todos podiam entrar. Então eu tinha pecados, eu entrava no átrio, sacrificava um animal, e esse animal sacrificado, sangue aspergido, me livrava do pecado, perdoava os meus pecados. Então eu podia entrar no santo lugar e acender incensos na mesa do pão do propiciatório, enfim. Mas havia um lugar que ninguém podia entrar que não fosse sumo sacerdote, o santíssimo lugar. Do santo para o santíssimo havia uma cortina e ninguém podia entrar, porque se alguém entrasse do santo para o santíssimo, morreria instantaneamente, quando tivesse contato com a presença de Deus. A presença de Deus era expressada naquele tempo pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança é uma arca de madeira de acácia, revestida com ouro. Para você ter uma ideia, ela tinha 75 centímetros de largura, ela tinha 75 centímetros de altura, e ela tinha 1,25 m de comprimento. E Deus disse para Moisés construir a arca, e colocar dentro da arca o bordão de Arão, que floresceu, o cajado. Deveria colocar também as tábuas da lei, e também colocar o maná. E foi o que Moisés fez. E Deus disse mais: faça uma tampa, um propiciatório para essa caixa, que será de ouro também. E em cima dessa caixa você coloque quantos anjos, igreja? Está começando a fazer sentido o que Maria viu. Coloque 2 anjos, 2 querubins com face de criança, olhando um para o outro, aliás, melhor dizendo, olhando para baixo, para dentro da arca, e os 2 encostem as asas. Façam isso de ouro fundido, essa imagem, porque a partir de agora a minha presença estará neste lugar. E quando você lê a história, você vê que realmente Deus, essa arca, era a expressão máxima da presença de Deus. Quando Josué substitui Moisés para conquistar a terra prometida, Deus diz a ele: passa esse Jordão e eu vou te dar a terra que eu prometi. Porém, à frente passe a arca do concerto, a arca da aliança. E quando os levitas que carregam a arca no ombro colocarem os pés dentro da água, vai virar uma represa, e para cá vai secar, e vocês vão atravessar o Jordão de pés enxutos. E eles levam a arca na frente, a presença de Deus à frente. E quando a presença de Deus, através dos levitas, é colocado os pés na água, acontece o que Deus havia prometido. A arca da aliança, aquela com os 2 anjos em cima da tampa. Você vê, por exemplo, a conquista de Jericó. Deus diz a mesma coisa: circulem a cidade 7 dias, e no último dia dê 7 voltas, 13 no total, e vocês carreguem a arca da aliança à frente. E você sabe muito bem que Deus deu a vitória ao seu povo, destruindo, derrubando, achatando aquelas muralhas de Jericó. Quando Josué entra na terra prometida, a Bíblia diz que os filisteus vão roubar a arca, e eles tomam a arca do povo de Deus e colocam junto com o Dagon, que era um deus deles, um demônio, porque só há um Deus, e Ele é Jeová, Ele é o nosso Deus. E a Bíblia diz que quando eles colocaram a arca perto de Dagon, no outro dia quando chegaram, o Dagon estava no chão. Eles pensaram: aconteceu um vento, colocaram o Dagon de pé de novo. No outro dia foram lá, o Dagon estava no chão de novo. Porque diante da presença de Deus, todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que só Ele é Deus. E como se já não bastasse isso, os filisteus começam a ficar doentes. Brinca com a presença de Deus, irmão.
Quando a gente vem com um discurso desse, tem gente que se ofende. Porque lamentavelmente nós fazemos parte da geração mais mimimi da história cristã. A gente só quer palavra para massagear o ego. E quando vem palavra de conserto e correção, eu vou sair dessa igreja. Sai, Deus te abençoe. Ai, está doendo, não precisa ser assim. Claro que não precisa, corrija a vida. Os filisteus acharam que poderiam brincar com a presença de Deus, se deram mal. Gálatas diz: não escarneça da cara de Deus, porque tudo que você plantar você vai colher. Tem gente brincando com Deus, tem gente brincando com a cara de Deus. A conta vai chegar, irmão, e eu só te falo porque te amo. A conta vai chegar. Não se levanta agora, fica aí, aperta o cinto aí na cadeira. Infelizmente tem muita gente brincando com a cara de Deus. Domingo é no culto, segunda é no baile. Domingo é no culto, na terça é balada. Segunda é no culto, domingo é no culto, a semana inteira aprontando no Facebook para a esposa, para o esposo. Estou me soltando. Conserta a tua vida hoje. Conserta hoje. Os filisteus começaram a ficar doentes, lepra. O corpo começou a doer, e eles perceberam que o que estava acontecendo com eles é porque eles estavam brincando com aquela arca, que era a presença de Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Uma hora é Deus, outra hora não é Deus? Um dia eu vi alguém dizer assim, que ele estava num local que não é de Deus, mas final de semana ele vinha à igreja. Aí chegou um dia em que ele estava naquele lugar que não era de Deus. Um cara incorporou um demônio, pegou ele pelo pescoço, jogou fora daquela balada, começou a chutar ele lá fora e diz assim: tu escolhe, ou eu ou ele. E eu oro para que Deus faça assim com alguns. Não, Deus não faz, é o inimigo que faz. Mas quem sabe aí acorda. Parece que tem que acontecer alguma coisa nesse sentido. Tem que perder alguém que ama, tem que acontecer alguma coisa, irmão. Para! Eles pegam e devolvem a arca da aliança para Israel. Então Davi vai levar a arca de volta para Israel. Por quê? Porque Davi sabia que muito mais importante do que ele ser rei era a presença de Deus de volta para Israel. Só que ele vai levar a arca de qualquer forma, e a presença de Deus não é de qualquer forma. Tem que ter reverência. Nós não temos usos e costumes nessa igreja, mas nós temos decência. Tem gente que diz que é crente, irmão, pelo amor de Deus, é vergonha para alguns. Ela é da Remanescentes. Eu digo, é mesmo, está aprendendo, melhor que ela está lá, pelo menos está aprendendo. Fica fazendo beicinho e botando o versículo bíblico. Olha aqui para mim, irmãos. Eles resolvem dar um jeitinho para carregar a presença de Deus. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma geração que diz: isso não tem nada a ver, isso já era. Esse pastor aí de vocês é muito legalista, ele é muito radical, né? Eu sei, ele é muito sério. Sou mesmo e não vou mudar. Princípios e valores eu nunca vou negociar, e ponto final. Pode ser quem for, eu não negocio valores e princípios da palavra de Deus. Passará os céus, passará a terra, mas o que não vai passar é essa palavra. E o que era pecado continua sendo pecado, e eu vou continuar pregando a verdade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Davi toma a arca da aliança, ao invés de ele carregar como deveria, que seria no ombro do levita, ele dá um jeitinho. Ele leva uma carroça e coloca a presença de Deus na carroça. E a Bíblia diz que lá no meio do caminho, a carroça passa por um buraco, 470 devia ser. E quando ele passa no buraco, de repente a arca vai cair. E quando ela vai cair, Aiô e Uzá, os dois meninos, eles vão encostar na arca para não deixar ela cair. E quando eles encostam na arca, eles morrem instantaneamente. Fica levando a presença de Deus de qualquer forma. Fica irreverente. Consequência, ela vai chegar. A conta chega. Davi, quando veio aqui, ele disse: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu errei. Senhor, me perdoe. Eu pequei contra ti, Senhor.
A arca da aliança é a tua presença. Eu não posso carregar a tua presença de qualquer forma, Deus. Eu não posso. Ele bate na porta de um homem ali naquela rua e diz: você deixa a gente deixar a arca da aliança aqui, até nós voltarmos a Jerusalém e consertar o nosso coração, nos arrepender, voltar à santidade e buscar de volta a presença? Aquele homem disse: tudo bem, pode deixar aqui. E a Bíblia diz que Davi vai deixar a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia vai nos dizer, posteriormente a essa arca na casa de Obed-edom, que enquanto a presença de Deus ficou na casa de Obed-edom, Deus prosperou a casa de Obed-edom. Quando você não brinca com a presença de Deus, quando você leva a sério a presença de Deus, Deus faz você prosperar e toda a tua casa. E deixa eu ser profeta e profetizar que está chegando um tempo de prosperidade na tua vida. Porque você é temente a Deus, e esse fato de você ser temente e leal a Deus trará um tempo de prosperidade em nome de Jesus. Quando Nabucodonosor, os babilônicos invadem Jerusalém, 596 a.C., eles destroem o primeiro templo. No templo estava a Arca da Aliança. E eles roubam todos os acessórios do templo, inclusive a Arca da Aliança. A arca esta que até hoje nós não sabemos aonde que ela está. Alguém pode se levantar e dizer: eu sei, pastor, eu assisti o History. Eles dizem que está na Etiópia. Eles dizem, mas ninguém nunca entrou lá para ver. Eles dizem também que está debaixo da esplanada do templo. E é por isso que os muçulmanos não deixam os judeus fazer expedições de arqueologia no monte do templo. Porque é possível que ela esteja ali quando queimaram tudo, é possível que essa arca está ali debaixo. Nós não sabemos. João talvez nos dá uma pista em Apocalipse, quando ele diz que em uma das visões ele viu a arca de Deus ao lado de Deus. Não sabemos, ninguém pode afirmar. Mas por que eu dei toda essa volta? Para você entender o que Maria viu. Maria viu uma caixa com 2 anjos. E o que representava isso? A glória de... Eu vou pregar tudo de novo. Maria, quando viu aquela caixa de pedra que era o sepulcro de Jesus, com 2 anjos em cima, ela sabia que ali era a glória de Deus. Só que há uma diferença, preste atenção. A arca da aliança, os 2 anjos estavam de frente, olhando para a caixa, com as asas encostadas uma à outra. Já que é diferente, eles estão sentados de costas um para o outro. Um sentado no pé e o outro sentado na cabeceira dessa caixa. Os 2 não estão se olhando. Quando Maria entra na porta, os 2 imediatamente olham para ela e dizem: o que você está procurando aqui entre os mortos, aquele que vive? Mas eles não estavam na posição. Isso talvez intrigou a mente da Maria, mas há uma revelação poderosa aqui neste lugar. Por quê? Porque no Antigo Testamento, quando eles olhavam para dentro da caixa, eles estavam dizendo: a glória de Deus habita aqui. Agora eles estão sentados de costa para a arca, olhando para fora e dizendo: agora, aleluia, agora a glória de Deus não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Agora a presença de Deus, ela não habita numa caixa de madeira. Agora a presença de Deus não habita em uma estátua de gesso, de madeira, de cobre, de ferro. Agora a glória de Deus habita dentro do teu coração. Agora a glória de Deus, através do Espírito Santo, habita dentro de você, igreja. Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias da tua vida, até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Jesus em João 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, creiam em mim, creiam no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vou-lo teria dito. Eu irei lá, vou preparar a casa, e quando os quartos estiverem prontos, eu voltarei para
para te buscar e você vai habitar para sempre comigo. E os discípulos disseram: como nós vamos viver sem o Senhor nesse tempo? Não se preocupem, eu já tenho um plano. Eu estou enviando o Consolador, o Mediador, o Espírito Santo, que vai habitar dentro do coração de vocês. Antes eu estava aqui no meio de vocês, mas agora eu estarei dentro do coração de vocês. Aleluia! Ela vê os anjos, e o versículo 14 diz: e tendo dito isto, voltou-se para trás. Olha aí, a Maria olhou, os anjos disseram: o que você está procurando aqui entre os mortos, aquele que vive? Ela se levanta, e quando ela vai sair do sepulcro, a Bíblia diz que ela viu Jesus em pé. Mas ela não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem tu está buscando? E ela disse, ela cuidando que era o hortelão, um jardineiro, ela disse-lhe: Senhor, se tu levaste ele, diga-me aonde o puseste, que eu o levarei. Ela olha e ela acha que é um jardineiro. Ela não percebe que é Jesus. E ela pergunta a ele, o texto é explícito: onde você colocou o corpo do meu Senhor? Me diga onde que ele está. Por quê? Porque se você me disser onde que ele está, eu vou lá, eu pego ele. E se precisar de um outro lugar, eu deposito ele em outro lugar. Não tem problema, mas me diga onde tu colocou o corpo do meu Senhor. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus olhou para ela e disse: Maria. Quando ela ouviu essa expressão, Maria, ela reconheceu a voz do seu pastor, do seu Senhor. Porque todas as vezes que você ouve a palavra de Jesus, o teu coração tem que arder. Se o teu coração não arde mais quando você ouve a palavra de Deus, existe alguma coisa de errado e não é com Deus. Se quando você ouve a palavra de Deus não muda mais a tua vida, você não se sensibiliza mais, tem alguma coisa de errado e não é com Deus. Quando Maria estava ali, e ele falou: Maria, ela saiu e abraça Jesus. Oh, Raboni, mestre! E Jesus diz: me solta, Maria. Oi, que Jesus mais ruim? Não! Jesus diz: Maria, eu não fui para o Pai ainda. Vai lá e corre, porque eu logo vou. Corre, avisa os meus irmãos que eu não fui para o Pai, mas eu vou logo para o Pai. O meu Pai, o teu Pai, Maria. O meu Senhor, o teu Senhor. Corre e avisa todo mundo. E a Bíblia diz que Maria vai então falar com todos. Agora, alguns questionamentos. Por que é que Maria vê os anjos? Por que é que ela vê o jardineiro? Por que ela vê os anjos e Pedro e João não viram o anjo? Por que ela vê Jesus e Pedro e João não veem Jesus? Por que é que Jesus se apresenta a ela e parece um jardineiro? Existem respostas. Porque Jesus é o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão também era jardineiro. E Deus colocou Adão lá no Éden e falou: cuida desse jardim. Só que o primeiro Adão, todos nós sabemos, ele falhou no jardim. O primeiro Adão, ele caiu no jardim. O diabo engabelou o primeiro Adão lá no jardim. Mas o segundo jardineiro, Jesus, aparece para Maria e diz: avisa que eu ressuscitei. E por que ele aparece como jardineiro? Para mostrar que o primeiro Adão perdeu no jardim, mas indiferente disso, ainda dá para vencer no jardim. Por que é que ele não aparece para Pedro e João no sepulcro? Por que ele aparece logo para Maria? Porque o primeiro mau recado dado na história da humanidade saiu da boca de uma mulher. Quando ela disse para Adão: coma desse fruto também, porque eu já comi. A primeira frase destruidora na história da humanidade saiu da boca de uma mulher.
A gente pode comer esse fruto, Adão, coma ele. O primeiro recado mal dado na história. Então por que é que Jesus aparece como um jardineiro para uma mulher na nova aliança? Para consertar o que aconteceu no Éden. Porque se o primeiro mau recado da humanidade foi da boca de uma mulher, agora o melhor recado que a humanidade já ouviu vai sair da boca dessa mulher, que quando ela sai do sepulcro, ela sai gritando: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Eu sabia, o meu Jesus, Ele ressuscitou, o meu mestre, Ele ressuscitou. E sabe o que eu aprendo aqui, igreja? O que Deus está nos ensinando é que dá para consertar. Dá para consertar. Maria, avisa os discípulos: corre, diga que eu ressuscitei. Diga que o primeiro Adão falhou, mas o segundo não falhou. Corra, Maria, porque a primeira mulher trouxe uma palavra destrutiva, mas você está trazendo uma palavra construtiva, uma palavra de bênção. Vai, Maria. Jesus aparece para os seus discípulos. Havia incrédulos no meio dele que pediram para ver as marcas da cruz. E Jesus, tão bondoso, Jesus mostra: está aqui, filho, aqui as chagas. Será que só assim para você crer? É porque Jesus estava preparando o coração de Tomé, porque o cristianismo vai ser pregado na Etiópia a primeira vez por um missionário chamado Tomé, o apóstolo de Cristo. Jesus sabia de tudo. Eu estou aqui para dizer para alguém essa noite, que talvez para ti sepulcro é o fim da tua história, mas Jesus ressuscitou do sepulcro, dizendo a alguém aqui essa noite: existe algo a mais. A tua história não vai terminar do jeito que todo mundo pensa. Tem gente olhando para você e dizendo: acabou, não tem mais jeito. Esse quadro é irreversível. Essa história não tem como mudar, já era. Tem uma pedra em cima e alguém está dizendo: acabou para essa família, acabou para esse casamento, acabou para esse ministério. Mas Jesus ressuscitando na manhã de domingo, e nessa noite Ele nos diz: aonde muita gente vê um ponto final, eu coloco uma vírgula e recomeço a tua história. Permita eu ser profeta de Deus na tua vida e declarar que teus sonhos serão ressuscitados, que os teus projetos serão ressuscitados, que a unidade na sua família vai ressuscitar, e aquilo que você pensou que não tinha mais jeito, que já tinha acabado, eu declaro que está vindo um novo tempo de Deus para a tua vida. Não é o fim, ainda tem muita coisa para Deus fazer na tua vida. Então não desista, não entregue os pontos, não jogue a toalha, não recue, não se entregue, porque ainda tem muita coisa para acontecer, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, e esta noite é a maior oportunidade que você já teve na tua vida. Preste atenção, por favor. Na Santa Ceia, na ceia do Senhor, nós sempre temos a oportunidade de renovar. Diga renovar. Mais alto, por favor. Renovação. Como você entrou aqui para Jesus não vale nada. O que vale é como você vai sair daqui. Eu não estou minimizando tua dor, teu problema, nada disso. Mas o Jesus que nós servimos é um Jesus que cura o enfermo, que liberta o cativo. Então tudo que eu fiz me trouxe até aqui. Eu estou vivendo uma vida difícil por causa das minhas escolhas, mas a partir dessa noite eu tenho uma oportunidade de escolher uma vida caminhando com Jesus. E se eu escolher essa vida, certamente ali na frente Deus já tem o melhor preparado para a minha vida. O teu passado, o teu presente pode estar alienado pelo teu passado, mas o teu futuro está intacto, e você vai construir a partir dessa noite. A minha pergunta é: você quer continuar construindo a tua vida como você construiu até o dia de hoje? Ou a partir dessa noite você decide uma mudança de vida e passar a construir um futuro abençoado? É você que decide. Deus é tão bom que nos dá o livre-arbítrio, o poder de escolha. É a gente que escolhe. Ele está extremamente desejoso em fazer comigo e com você o que Ele fez com Maria, levar a um nível maior.
Mas isso tudo depende somente do nosso coração. Nós vamos fazer uma oração. Você vai fazer essa oração se você quiser também, ninguém é obrigado. Mas eu estou te aconselhando. E se você crê que isso é uma palavra de Deus para a tua vida, então você tem uma oportunidade agora de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Pastor, mas Deus não vai perdoar tudo que eu... Vai. Você não sabe quanto Deus nos ama. Deus perdoa todos os nossos pecados. Tudo, pastor. Tudo. Com exceção a blasfêmia do Espírito Santo. Mas o restante, tudo é perdoado por Deus, a Bíblia diz. Então agora você pode fechar os seus olhos, olhar para dentro do teu coração e começar a fazer a sua oração aí no seu lugar. Falar com Deus. Pedir perdão de verdade, igreja. Não perca essa oportunidade de perdoar quem te ofendeu, de pedir perdão para quem você ofendeu e dizer: Deus, me limpa nesta noite, me cura, sara o meu coração, Senhor. Deus, tem tanta coisa errada em mim, mas essa noite eu reconheço isso, eu peço perdão. A Bíblia diz que aqueles que se arrependem, confessam, alcançam a misericórdia. E há um mar de misericórdia aqui sendo derramado sobre a igreja.